Olá, bem-vindos a mais um episódio dos teus pontos nos nis. Yeah! Catarina, estás bem disposta? Estou super bem disposta. E tu, Sónia? Também, ainda não te tinha perguntado isso, por acaso. Verdade, mas eu também não. Boa. Então, qual é que é a nossa dor de hoje? A nossa dor é... Sou perfeccionista. Sou perfeccionista, mas isso é alguma dor? Isso é como, sei lá, ires ao médico e dizeres: doutor, eu não só não tenho dores de cabeça, como eu ando super tranquilo na minha vida e... E dou imensas voltas a pé, faço imenso desporto, não como Sim. gorduras nem açúcar. Então, É verdade. Eu acho que é uma dor que engana, não é? ok. Pode enganar, pelo menos. Yeah. E é isso, é sobre isso que nós queremos dialogar, discutir, refletir aqui Sim. hoje. No fundo, Sónia, como é que isso te afeta a ti? Conta-me. O que é que tu sentes em relação ao ser perfeccionista? És perfeccionista? eu antes achava que era incrível dizer isso. Agora tenho uma vergonha de o dizer, se é que eu sou. Ok. Porque eu acho que de mãos dadas com a perfeição está a procrastinação. Portanto, Ok. quando alguém me diz, um aluno meu ou eu própria, quando me achava perfeccionista, no fundo o que eu poderia dizer de mim também era que seria procrastinadora. E para quem não conhece o termo, quer dizer que tu não fazes as coisas que deves fazer no momento em que deves fazer. Estás sempre a adiar, portanto. Deixa para amanhã. Porquê? Porque sou perfeccionista e porque as coisas têm que ser incrivelmente bem feitas. A primeira vez que eu pensei sobre isto foi quando fiz a minha dissertação de mestrado. E eu não conseguia começar a escrever, para quem está a fazer PAPs ou relatórios ou whatever, isto também é importante. Eu não conseguia começar a escrever porque eu sou demasiado perfeccionista e porque tenho que ficar bem e porque não posso escrever qualquer coisa, não. Tinha que ficar logo incrível. E foi um amigo meu que me disse: pois, a melhor forma de começar é começar e parares de ser perfeccionista, porque isso é realmente Um atraso de vida. perturbador. Yeah. Ok, não, isso faz imenso sentido. Eu acho que nós também para o estudo isso acontece mesmo muito. Que é tipo, se não estão reunidas as condições ideais para o teu estudo, pá, já não vais tocar. E eu aos meus alunos costumo dizer sempre: epá, não interessa se não vais conseguir fazer o estudo que tu queres. Tipo, vai lá 10 minutos. É melhor 10 minutos do que nada. Qualquer coisa normalmente é melhor do que nada. Yeah. E é muito difícil ultrapassar isso. Uau! Por acaso, para mim, a minha experiência diz-me que o perfeccionismo está associado à pressão e à ansiedade. E não é só a minha, na verdade, tipo, em relação à ansiedade e em relação à ansiedade na performance, pronto, está comprovado que há uma ligação muito forte e muito direta entre o perfeccionismo e a ansiedade, lá está. Porque tu vais fazer e se não for perfeito, já todo o concerto foi uma bosta, não é? Tipo, tu fazes um concerto incrível, mas falhas ali 2 ou 3 passagens, ou porque foram muito flagrantes, ou porque eram passagens que tu ficaste tipo, epá, não, isto tem mesmo que correr bem, eu gostei imenso esta parte, falhas e de repente todo o concerto foi mau, não é? Exato. Porque acho que isso aí depois também vais para aquelas generalizações. É muito complicado, é muito complicado. Isso, aí está intrínseca a crença de que no fundo não és bom o suficiente, não é? E se não és bom o suficiente, quer dizer que não tens técnica suficiente, que não consegues ter os dedos ágeis, ou não tens os dedos suficientemente longos, ou, sei lá, não tens os lábios adequados à embocadura, não fazes uma... Porque qualquer coisa que esteja abaixo do perfeito vai ser insuficiente, não é? Yeah. Na verdade é isso. Sim. Olha, por acaso eu estive a pensar bastante sobre este tema porque acho que é um tema que também me diz a mim muita coisa e sinto que também eu sou super perfeccionista e acho que, na verdade, isto está super ligado também ao nosso modo de aprender e ensinar música.
Porque, de uma forma geral, e agora, tipo, antes de chegarmos à música, eu acho que antes disso tudo, há uma obsessão super grande do ser humano pela perfeição em tudo, não é? Tipo, seja na arte, seja na música, seja na escultura, seja no que for, não é? Tipo, não é por acaso que aquelas coisas das proporções áureas e não sei o quê são antiquíssimas. E nós próprios também procuramos sempre a perfeição a um nível estético. Pronto, de uma forma assim muito, muito geral, acho que é isso. Procuramos sempre uma perfeição estética. A questão é que, hoje em dia, de que forma é que isso se reflete? Eu acho que, por um lado, nós focamos imenso os resultados e queremos resultados perfeitos. Yeah. E queremos, acima de tudo, porque nós adoramos medir coisas, não é? Então, tipo, há uma obsessão por coisas mensuráveis, há uma obsessão por avaliações, que são, não é mais do que medições. Há uma obsessão por quase quantas notas certas ou quantas notas erradas é que tu dás. É o resultado, como estavas a dizer. É resultado, resultado, resultado. Exatamente. Ou seja, por muito que se fale que as pessoas devem focar o processo, no final o que realmente parece que importa é mesmo o resultado. Porque ninguém te pergunta pelo processo. Não é? As pessoas chegam lá e perguntam até pelo resultado. E o resultado ou foi perfeito ou ficou aquém da expectativa, e não é só da tua, não é essa que é a questão. É tipo, é do sistema. Isso acho que é mesmo uma coisa muito difícil de combater. E nós, nas nossas aulas, pá, e eu contra mim falo, é que eu verifico que isso acontece também nas aulas, não é? Porque tu, por um lado, dizes aos teus alunos: não se preocupem, pá, isto importante não é só dar notas certas. Contudo, qual é que é o trabalho que tu fazes com eles uma parte do tempo nas aulas? Além de interpretação, é o quê? Vamos eliminar os erros. Ou seja, eu acho que o nosso psicólogo, lembras-te quando falámos com o psicólogo do desporto? Ele falava disso, que é a vontade de fazer bem tem que ser maior do que o medo de fazer erros. E eu acho que isso não acontece quando nós somos perfeccionistas e, de uma forma geral, não acontece na nossa vida. Nós andamos sempre a tentar fugir dos erros. Mas sabes que há uma outra parte de nós que adora essa questão dos erros, e não tanto dos erros, mas do processo. Ainda que eu concordo contigo, nós estamos muito focados no resultado, no geral. Mas pergunto-me e pergunto-vos: porque é que vocês veem um jogo de futebol? Porque é que se vê um filme dramático? Porque é que se acompanham os resultados das eleições, autarquia a autarquia? Ou porque é que se vê aquele programa do The Voice? Se nós simplesmente podemos ver só os resultados, não é? Sim, é muito verdade. Tu podes chegar a uma capa de jornal e ver o resultado do jogo, podes ver só as eleições no dia a seguir, o resultado das eleições no dia a seguir, etc, etc. Mas não, tu estás lá, tu queres é viver o momento, tu queres é sofrer, tu queres é viver o processo, não é? Queres é sofrer. É verdade. Isto é muito fixe. A perfeição só existe quando realmente existe uma imperfeição ou um processo até chegar lá. Aliás, a perfeição só existe, no fundo, e citando aqui um filósofo que é o Jean-Jacques, que foi citado, por sua vez, pelo... como é que ele se chama? Desculpe-me. Um dos oradores do podcast que eu adoro, que é Os Maus Hábitos, eu não sei se já tinha referido aqui, e eles, curiosamente, no último episódio falaram um bocadinho sobre a perfeição, e eu fui resgatar um bocadinho aquilo que eles disseram. No fundo, a perfeição só existe quando tens uma distância dela. Portanto, é preciso teres distância da perfeição para ela existir. Isto é fácil de perceber se nós equipararmos a um arco-íris, por exemplo. Ele só existe porque tu estás distante dele. Quando te aproximas dele, ele vai deixar de existir. É como o conceito do dia de amanhã. Tu tens... O amanhã nunca existe realmente, porque quando chega o amanhã já é hoje, já não é amanhã. E a perfeição é mesmo isso. Se não houver esta distância... Portanto, a perfeição é como uma ideia ilusória, não é? É uma miragem. Se não houver essa distância entre a perfeição, portanto, se não houver imperfeição até lá, a perfeição não existe. Isto faz sentido, Tita? Sim. É tipo, pois estipulas a perfeição como o teu objetivo, caminhas em direção a ela, sabendo que nunca vais lá chegar, mas que poderás estar muito próximo e poderás alcançar coisas muito, muito, muito boas e muito, muito, muito bem feitas.
ainda que nunca vá ser perfeito. Exatamente. A perfeição Eu acho que isso é bem serve no fixe, fundo, gosto imenso. serve no fundo para te mover. Mas é inalcançável, como dizes. Precisamente. É, eu acho que é isso que nós muitas vezes nos esquecemos, sabes? Eu acho que nós muitas vezes nos comportamos como se fôssemos seres perfeitos, sabendo nós que ninguém é perfeito, não é? Sim, mas a imperfeição deixa-nos mega insatisfeitos, não é? Deixa-nos mesmo desconsolados. É, E como é que nós vamos dar a absolutamente. volta a isso? Não é? Tipo, eu não quero ser perfeita, mas a imperfeição chateia-me. Mas precisamente porque há imperfeição é que há evolução. Porque se não houvesse imperfeição, não havia evolução. Os homens das cavernas, porque é que desenvolveram a necessidade da questão do ferro fundido, de passar de épocas em épocas, de idades em idades? Portanto, estamos a falar de milhões de anos em que não precisavam de nada disso e depois de repente começam a evoluir nesse sentido. Não era porque as coisas estavam perfeitas antes, não é? Nós também estamos Claro, é porque havia ali uma necessidade, não é? Havia uma necessidade que tinha de ser colmatada, ora vamos tentar arranjar aqui um engenho que faça isso. E a ideologia de algo melhor, no fundo. Por isso é que nós vamos à Lua, por isso é que nós vamos a Marte, porque há uma ideologia, há uma ideia de que alguma coisa melhor vem. E não é que isto já não esteja bem, está bem, mas não é perfeito. Claro que não é perfeito. Bom, mas isso aí também é outra coisa, não é? Eu acho que isso aí também tem um bocado a ver com a condição insaciável do humano de querer sempre mais e melhor. Tipo, e nós vemos isso, não é? E não Tu queres achas que sempre tem a ver com mais isso? qualquer coisa. E não achas que tem a ver com isso? Não achas que O tem a ver perfeito. com a noção, com o conceito de seres perfeito? No fundo, há uma necessidade de seres perfeito, no fundo. E de teres tudo à tua volta perfeito. Não sei, sabes? Nem sei bem. Trouxeste agora aqui uma cena para cima da mesa que eu não tinha de todo pensado, sabes? Estás-me a fazer agora estar aqui a refletir um momento. Ser assim em cima do joelho. Não. Eu acho que sim, Yeah. porque é essa perfeição que te faz mover, que te faz querer ser melhor. Portanto, eu sinto que ser perfeccionista não é uma qualidade de todo. Portanto, se tu és perfeccionista, Tita, tens um defeito muito grande. Permite-me dizer-te, isto é a minha opinião, naturalmente. Não, e é verdade, sinto mesmo. Não, mas claro, as coisas não são assim preto no branco, estamos só a brincar. Mas há uma necessidade há essa ideia de que, sim, que nós somos perfeccionistas e isso é um elogio para nós e tal. E os nossos pais gabam-se de ela faz uma caligrafia mesmo perfeitinha e tal. Pois, mas eu acho que realmente a qualidade aqui é, e essa eu sei que tens, Tita, é que dás o teu melhor nas coisas que fazes, que pões tudo o que és no que fazes. Isso sim é uma qualidade. Mas eu ainda fiquei a refletir, ainda não consegui bem ultrapassar aquela parte do perfeccionismo lá atrás. Eu vou ficar a pensar sobre aquilo que tu disseste. Porque também há uma diferença entre perfeccionismo, ambição e de alguma forma tipo uma ambição desmesurada, não é? E acho que é preciso encontrar aí o equilíbrio. E depois, ainda só voltando um bocadinho atrás na nossa conversa e fazendo outra vez só uma pequena ligação com música, se bem que ainda temos que ir rapidamente tentar perceber como é que podemos ultrapassar esta questão do perfeccionismo, não é? Não fôssemos nós pontos nos mis. Claro. Eu acho que atualmente, e não sou eu que acho, não é? Pronto, está comprovado de que está comprovado que as nossas referências são altamente perfeitas e isso também nos faz ambicionar algo que na verdade não existe, não é? Porque as nossas referências são o quê? São basicamente gravações perfeitas, editadas, muitas vezes com efeitos que o teu instrumento não consegue reproduzir e que tu podes andar louco a tentar reproduzir aquele efeito e não dá, porque ele foi acrescentado. E eu acho que isso é uma cena que é preciso nós termos muito presente, ou seja, se por um lado temos essa visão super positiva que tu trouxeste do perfeccionismo, não é do perfeccionismo, é da perfeição, em que ela pode ser uma inspiração tremenda,
Também é preciso termos os pés muito bem assentes na terra e perceber até onde é que ela realmente me faz, é uma força para eu me mover e uma motivação, e a partir de quando é que ela passa a ser desumana e me obriga a fazer das tripas coração na tentativa de alcançar uma coisa que eu não vou conseguir alcançar porque ela, na verdade, em muitos casos nem existe. E então aí eu tenho que saber parar e tenho que saber parar para não me desmotivar, para não ficar frustrado. Sim, é verdade. Eu acho que ela não existe de todo, na verdade, em momento nenhum. Mesmo a questão das referências que nós temos, aqui a diferença é que eu sei que aquilo é gravado, se calhar frase por frase, ou parte por parte, e portanto eu sei que aquilo não é perfeito nesse sentido. Compreendes? Para mim já não é perfeito nesse sentido. Agora, para quem não mas é tão fácil tu esqueceres desse pormenor, sabes? Eu sinto. Sim, também é verdade. É tão fácil de esqueceres disso, porque lá está, o que é que tu estás a apreciar? O resultado. Sim, é verdade. Sabes? Não, por isso que eu estou a dizer, é sempre muito importante mantermos os pés assentes na terra e irmos relembrando destes pormenores. Sim, por outro lado, eu procuro realmente gravações perfeitas nesse sentido, que é cheias de imperfeições. Não é cheias de imperfeições, mas adoro a imperfeição no perfeito. Portanto, adoro ouvir uma gravação em que, por acaso, ainda não lhe disse, mas eu ouvi uma gravação agora do não vou dizer quem é que é, mas é de alguém que eu gosto mesmo muito. Tu admiras. E eu senti que há ali uma outra coisa que é mesmo humanizar a questão. Portanto, estou a dizer, havia ali um ou dois erros que eu conseguia detectar e que bom que isto não é perfeito no sentido de limpo, não faz sentido. De higiênico, não é tão higiênico, está tudo desinfetado, não. Exato, pessoas, não higiênico, acontece. que bom, é esse o termo, é isso mesmo. Sónia, quais é que são as tuas estratégias para terminarmos e não nos alongarmos demais para os nossos amigos não ficarem muito cansados de nos ouvir? Quais é que são as tuas estratégias para ultrapassar o perfeccionismo? Olha... Ou as tuas tendências perfeccionistas? Realmente é... Eu sou mesmo... eu tento ser o máximo possível pés na terra, como estávamos a dizer. Portanto... Não me ilude que o outro seja melhor do que eu, porque eu sei que tenho sempre alguma coisa para dar, diferente da segunda pessoa. Estou a falar da comparação, porque também é uma coisa que não se pode falar de perfeição sem falar de comparação. Claro. Aliás, deixa-me dizer aqui uma referência incrível, que é da nossa Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se ela disse não é ela que também fala muito sobre a vulnerabilidade, não é? Sim, exatamente. Certo. Nesse livro também está um bocadinho sobre essa questão e fala sobre a vergonha, sobre a desmotivação, sobre a questão da ansiedade que isto gera e é isso. Então, mas quais é que são as tuas estratégias? Tentas manter os pés bem assentes na terra? Sim. E relembraste que podes sempre que trazes sempre algo novo e pessoal, único teu, para aquilo que fazes. Sim, e portanto isso alivia-me. E faz todo sentido. Isso alivia-me. E mesmo quando estou a tocar, e essencialmente quando estou a tocar e quando há imperfeição, eu estou a aprender a relaxar com isso. Portanto, e estou a aprender porque realmente é uma coisa que se vai desenvolvendo, não é? Isto é muito fácil falar, mas é isso, é o erro do humano. E enquanto for assim, está tudo bem. Um professor meu uma vez disse-me que ele tinha visto uma entrevista de um trompetista, mas eu já não sei nada da história, eu já só sei mesmo a moral da história. Pronto, basicamente era um trompetista que dizia que para ele o concerto só começava mesmo depois de ter feito o primeiro erro, porque até lá ficava naquela ansiedade de ainda não falhei, finalmente falhava, agora já relaxei, agora já posso tocar a sério. Isso é mesmo fixe.
Isso é mesmo Eu acho que isso é uma noção mesmo importante. Pá, e a música não são só notas certas, não é? Yeah. Aliás, se calhar não digo que é tudo menos isso, que isso também é um exagero no oposto, mas pá, há tanta coisa que tu podes pôr e na mesmo tua quando música. tu tens as notas certas, nunca vai ser perfeito, não é perfeito, não? Tu tens um vibrato que podia ser mais longo ou... Sim, ou então podia ser mais expressivo, porque Sim. estás tão preocupado com as notas que se calhar não estás a dar verdadeiramente de ti, não é? Estás ali Sim. meio robótico a dar as notas todas, mas onde é que ficou a Sónia? Sim, Onde é que ficou a mas Catarina? Onde lá é que ficou está, o Mio? Aqui a estratégia maior é mesmo gostar desses elementos perturbadores. Compreendes? Yeah. Mas é difícil, Sónia. Mas, Isso é muito mas, difícil. mas trabalha-se. Mas trabalha-se. Yeah. É como quando estás a gravar e ouves, no caso do acordeão, os ruídos do instrumento, ou na guitarra, os trastes, quando mudas de traste. Esse tipo de imperfeições, de elementos perturbadores, é como numa história. Tu precisas de um elemento perturbador para aquilo ter... para ganhar vida, boa. Não é? Sim, para ganhar vida humana. É isso. Sim, é isso. Ai, Sónia, estou a adorar, estamos tão em sintonia hoje. Muito bem, muito bem. Então? Olha, eu acho que vou deixar ainda a noção de que eu muitas vezes ouço isto e eu acho que vai um bocado ao encontro e acho que é uma forma fixe de fechar aqui o ciclo. E a minha mãe costuma dizer muito: não é preciso fazer bem perfeito, é preciso deixar feito. E eu acho que às vezes isso é tipo o pontapé de saída para qualquer coisa que a gente faça, porque eu também sou assim, fogo, até que começo a fazer qualquer coisa, ela fica logo tipo, para lá de tentar fazer isso perfeito, é preciso fazer, pá, é preciso fazer qualquer coisa, começa a fazer e depois logo se vê. E é muito verdade, é muito verdade. E acho que as circunstâncias da minha vida também têm mesmo levado a que eu perceba isso, é tipo, não é preciso ser perfeito. Se bem que uma pessoa, pá, eu não consigo desligar ali a ceninha da perfeição, não consigo. Contudo, já sei que o importante é deixar feito, não é preciso ser perfeito. Olha, Tita, vou partilhar contigo e com os Mis um refrão de uma canção que eu fiz, que é sobre a imperfeição, lembrei-me agora. E é assim... Imperfeito é melhor que nada feito. Imperfeito é melhor que por fazer. Imperfeito é melhor que mal feito. Se é perfeito é melhor nem nascer. Ai, que lindo, Sónia! Pronto. É super giro. Olhem, é isso. Fogo, Sónia, porque é que não cantaste isso no início? Tínhamos evitado estar aqui a conversar durante 20 minutos. Tinhas dito isso logo no início, pá. Pronto, está feito. Fantástico. Olha, feitíssimo. Este episódio foi perfeito, Tita. Porque está cheio de imperfeições, não é assim? Precisamente. Pronto, então e se tu em casa também sofres deste síndrome do perfeccionismo, reflete sobre isso, aprende a gostar das tuas imperfeições, porque na verdade são essas coisas que te tornam verdadeiramente tu, não é? Que fazem-te a pessoa única que tu és, porque cada um de nós tem imperfeições totalmente diferentes e tão específicas de cada um. Pá, e a vida fica tão mais fácil, não é? Quando não complicamos. Porque tentar fazer perfeito só complica a nossa vida, só dificulta. Então bora não tentar ser perfeitos, não é? Bora tentar mesmo ser imperfeitos e viver a vida só assim. Só assim. Só viver. É isso. Hakuna Matata. Não sei bem. Até ao próximo episódio, malta. Um grande beijinho. Tchau.